Graça e paz aos irmãos que nos assistem, professor Basotti. Hoje nós vamos falar sobre um tema que aparentemente ele é simples, mas é um tanto complexo, que é sobre hoje a alegria, né? Quero então iniciar lendo Romanos capítulo 15, versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz na fé, ou através da medida da fé, para que pela força transbordante, para que haja, né, força transbordante de esperança. Então, nosso intuito nesta manhã é que realmente você possa ser cheio da alegria de Deus, né, professor Amém, Basotti? amém. Eu acho que o pastor já começou dando um spoiler geral, quer dizer, na medida que o senhor falou nessa passagem de Romanos, Eu entrego tudo mesmo. que Deus é a fonte, quer dizer, Deus é alegre, né? Deus Sim, é a fonte da alegria. Até me lembro, há pouco tempo atrás, você estava falando como é que seria o paraíso, como é que seria o sim. céu, né? Aham. Aí é aquela história lá que vai ter ruas de ouro, você vai ter uma coroa cheia lá de galardões, né? Sim, Aí naquela discussão alguém falou uma coisa que eu gostei muito, falou: eu não sei como é que vai ser, mas eu imagino que o céu vai ser um lugar bom, porque Deus é alegre. Então, quer dizer, a marca do céu não vai ser a rua de ouro ou o tipo de sim, vestimenta, mas vai ser o fato de que Deus estando presente na sua sim, plenitude, nós seremos alegres, seremos felizes, porque Deus é alegria. sim. Então, se eu não estou alegre, se quem está nos assistindo não está alegre, né, é problema Aham, nosso. Porque sim. Deus, na sua essência, Ele tem esta alegria, né, e essa paz para todos nós, com isso. certeza, né? Eu estou achando interessante, pastor, porque nós trabalhamos durante várias semanas só com temas pesados, né? Sim, sim. Luto, ansiedade, estresse, depressão. E aí é interessante que quando você pensa nesses sentimentos e emoções, você quer se livrar deles e não consegue. Agora, quando chega na alegria, o problema é agora você quer que chegue e não chega, ou Aham, chegou e vai embora. Então aqui a gente acaba tendo problemas, embora seja o contrário, né? Quer dizer, a sim, gente quer sim. reter a alegria né? Ou quer recuperar a alegria se a perdeu, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, né, professor? Desde os filósofos, os mais antigos, lá, Platão, Aristóteles, Sócrates, enfim, até hoje, né, se procura trazer o conceito do que é a alegria. Então, o que nós vamos trabalhar, né, eu creio, né, juntos aqui nesta manhã, é o seguinte: Jesus ele até fala o seguinte: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Fazendo uma paráfrase, nós vamos falar que Jesus nos dá a alegria, mas não a alegria que o mundo dá. A alegria do Senhor é uma alegria forte, constante, é uma alegria que nos ajuda mesmo nos momentos de adversidade. Bom, eu vejo que o tema alegria, eu fiz um estudo essa semana, pastor, né? Em Certo. relação ao tema, né? Eu Aham. vi que nós temos três aspectos neste tema, né? O Uhum. primeiro deles, então, já vamos falado aqui, é a questão da transitoriedade, né? E Certo. quando você perde a alegria, isso gera um sentimento que nós temos que lidar. Então, uma das coisas que nós vamos ter que abordar aqui hoje, que faz parte da nossa vida, quer dizer, é que a alegria é muito boa, mas nesse mundo ela é transitória. Vai Sim. chegar sempre alguma coisa vai acontecer que vai nos tirar a alegria, né? Outro aspecto que eu acho que nós devemos discutir aqui, pastor, é que se nós estamos alegres, é preciso refletir também qual é a natureza dessa alegria? Porque o mundo, Uhum. na verdade, quer dizer, a gente sabe que é pessoas alcoolizadas, drogadas, né? Às vezes até num ambiente como uma festa de carnaval, pode haver ali um tipo de alegria, né? Então, Sim. nós temos que refletir também que tipo de alegria que nós queremos. Uhum. Será que essa nossa alegria que nós temos, ela é real ou é artificial, né? E até uma questão que eu acho relevante aqui nós conversarmos, pastor, é se a aspiração de termos uma alegria perene, ela é uma aspiração legítima para o ser humano, né? Sim. Então, esses três aspectos eu acho que nós deveremos abordar aqui, mas eu começaria aqui, pastor, citando John Wesley, né? Wesley. Wesley, no seu livro As Marcas de um Metodista, ele escreve assim: o metodista está sempre feliz em Deus, tendo nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, transbordando a sua alma de paz e alegria. Então, John Wesley, né, Sim. coloca como uma marca. Então, para quem é metodista, né, uma das marcas do Uhum. metodista é ser alegre. Até tem um texto que fala assim, que nós como cristãos, né, somos o povo mais feliz da terra, né, o povo que mantém uma alegria. E junto com esse texto, né, de Wesley, né, Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, Basotti:
a alegria, né, ou temos a alegria disponível, a alegria está disponível para todos aqueles que adoram. E aí então Santo Agostinho diz: tu mesmo é a nossa grande alegria. Né? Então a alegria, ela é um sentimento, é por isso que nós precisamos trabalhar esse sentimento, porque mesmo tendo a alegria de Deus, haverá momentos de tristeza. Temos, né, aquela frase de Paulo ali em Coríntios, né, que ele diz que ele está entristecido, mas ele não perdeu a alegria. Ou seja, a alegria, ela é maior do que a tristeza. Né? E isso vai trazer uma harmonia para ele poder prosseguir e vencer esse momento de tristeza, né? Pastor, eu acho que aquele indivíduo que é um cristão, que tem aquela alegria genuína que Cristo dá, ele, vamos imaginar o seguinte, aquele indivíduo por lá, ele tem um patrimônio de R$ 1 bilhão, aí veio a crise, né? E agora ele só tem 500 milhões, quer dizer, então ele ficou meio É tristinho, difícil, hein? né? É É uma difícil. situação difícil. Aí imagina aquele coitado que só tem R$ 1, né, e perdeu metade. Né? Então, quer dizer, se você está num patamar de felicidade, de alegria muito elevado, quer dizer, mesmo que venham as tribulações, é como Paulo aí, né? Ele tinha assim, uma comunhão tão grande com Deus, né, que as grandes tribulações, né, não o abalavam. Né? Então nós temos assim, quer dizer, está com um saldo, né, bem alto, né, com patrimônio elevado. Aí você vai cair, né, mas você vai ainda ficar num patamar muito bom. Né? Porque, e aí que está, né? Então, para a gente entender, é assim, qual que é a fonte da alegria, né? Nós começamos dizendo, né, que Deus é a fonte da alegria. Isso. Então, se uma pessoa, professor, tem a sua alegria, né, porque ele está numa condição melhor, financeira, ou uma questão de saúde, está tudo bem, tudo tranquilo, né? Então, infelizmente, na vida, essas coisas podem ter uma reviravolta. E é nesses momentos que nós temos que ir na fonte da verdadeira alegria, da genuína alegria, que é Cristo, né? Que vai, né, nos ajudar, né? Um coração alegre aformoseia o rosto, né, diz a palavra. Agora, um espírito abatido, né, até fala assim, até a pessoa mesmo não se suporta. Né? Então, o que nós temos que buscar essa alegria, porque o próprio Senhor Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu entendo, né, esse bom ânimo como a alegria do Senhor para nós enfrentarmos as adversidades deste mundo, né? Pastor, que interessante. Essa semana estudando sobre alegria. Hoje nós temos muitos recursos que não tínhamos no passado, né? Eu entrei lá no computador e coloquei, né, a palavra alegria. E é interessante que eu encontrei a alegria. Bom, esse aqui é um dado geral, né? Eu não somei, né? Mas encontrei a seguinte informação: que a palavra alegria aparece 825 vezes no Velho Testamento e 270 no Novo Testamento. Sim. Aí eu fiz a conta, dá 1095. E esse número 1095, se você dividir por 3, dá 365. Então, se você ler a Bíblia ao longo de um ano, dividindo certinho em 365 partes, você vai, na média, encontrar a palavra alegria 3 vezes por dia, em média. Sim, né? sim. E o livro que mais fala, eu tenho toda uma estatística aqui, mas o livro que mais fala de alegria, Salmos, aparece 195 vezes. Só que Salmos tem 150 capítulos, né? Pega Filipenses, que é chamada Carta da Alegria, só 20 vezes, mas Filipenses tem 4 capítulos. 4 capítulos. Então dá em média 5 vezes por capítulo. Então, a porção da Bíblia onde está mais concentrada a palavra alegria é na carta de Paulo aos Filipenses. Ela aparece 20 vezes, ou seja, 5 vezes em média em cada capítulo. Né? E aí eu selecionei algumas passagens aqui, pastor, onde a palavra alegria aparece. Não vai dar para ler as 1095 aqui, mas algumas que eu achei e eu gostei, por exemplo. Eu vi em Isaías capítulo 12, versículo 3. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Salmos capítulo 5, versículo 11, a primeira parte diz assim: porém alegrem-se todos os que confiam em ti. Também encontrei em Salmos capítulo 68, versículo 3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Salmos capítulo 100, versículo 1 e 2. Esse com certeza quem está nos ouvindo conhece. Né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com cânticos. Então, você vê assim, a palavra de Deus ela é muito rica, né? Mais aí de 1000 versículos. 1095. Né? Para poder nós nos alimentarmos desta palavra, né?
Então, até tem um autor, né, professor, que é o R.T. Kendall, que ele escreveu um livro, né, assim, o que nós fizemos do Evangelho, né, e tem uma ideia, é o seguinte, né, que os Evangelhos trazem para nós realmente uma realidade. E aí, então, há uma ideia que é o seguinte: a alegria verdadeira é estar em harmonia com a vida de Deus. Então, nós nos harmonizamos à vida de Deus. Essa é a verdadeira alegria. Mas como ela é, né? Não é como nós idealizamos. O grande problema é que muitas vezes nós idealizamos uma vida com Deus ou idealizamos uma espiritualidade e em algum momento nós tropeçamos, nós caímos, né? E aquela idealização, né, que é uma ilusão, né, nos priva dessa verdadeira alegria. Então, nós temos que nos harmonizar com a presença, a pessoa de Deus, como os textos da palavra nos revelam. Não é a ideia, eu acho que Deus é assim, né? Você já ouviu essa história? Eu acho que para mim Deus é assim. Não, não é o que para mim ou para você, é o que a Bíblia revela para nós sobre Deus. Quando eu vou nesta fonte, então eu obtenho a genuína alegria. Pastor, eu pensei muito nesse tema, né? E falei, nós temos que ser realistas com quem nos assiste, né? E eu procurei na Bíblia, acabei encontrando uma passagem, né? Eu queria encontrar uma passagem onde, assim, a alegria ela foi perdida, mas não por culpa da pessoa. Então, eu acho assim, quando a gente fala em alegria, a gente pode perder a alegria por coisas erradas que nós fazemos, né? Mas, de repente, você pode também perder a alegria. Existe essa situação, né? Onde você realmente, simplesmente, o fato aconteceu. E eu encontrei aqui uma passagem que o próprio Jesus, quer dizer, o próprio Jesus teve esse desabor, né? Sim, um momento de... É um momento em que ele recebe uma má notícia, né? Isso vai acontecer exatamente naquele dia que ele vai multiplicar os pães. Naquele dia pela manhã, quando nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 12 e 13, diz assim lá: e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. A morte de João Batista, né? E foram anunciá-lo a Jesus. A gente sabe que Jesus tinha, assim, uma consideração, ele tinha um amor por João Batista muito grande. Tanto é que lá em Lucas capítulo 1, né, quando as duas primas se encontram, a Isabel e a Maria, né, a palavra diz lá, né, que o bebê, né, assim, no ventre de Isabel, ele sentiu a presença, né, do Espírito Santo. Então, naquele dia, Jesus recebeu uma notícia, e é interessante, pastor, que eu não me lembro nem outra passagem na Bíblia que Jesus tinha sido tão abalado, né? Sim. A palavra diz que ele pega o barco e se afasta, né? E aí, pastor, o senhor falou num dos textos que eu li há poucos dias, ter um tempo de qualidade com Deus. Né? Parece que isso aconteceu, né? Como é que o senhor vê, pastor? O que aconteceu naquele barquinho? Ficou só Jesus e Deus ali. Então, é aquilo que a gente comenta, né? Que nós temos que conceituar a questão da alegria dentro do contexto bíblico, né? Por exemplo, quando você citou, né, daquele encontro de Maria com Isabel e houve ali, né? A Maria, ela quando recebe a notícia, ela usa a expressão assim, que a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. O meu espírito. Então, a alegria cristã, ela tem que extrapolar a questão emocional. Sim. Porque, senão, nós teremos, como diz, né, é um livro secular, né, o apanhador do campo de centeio, né, ele usa lá numa parte, assim, quando ele fala da alegria, isso é um livro secular, né, não tem um conceito bíblico, né, ele fala assim que a alegria é líquida. Ou seja, ela tem forma e desforma, né? Então, quer dizer, ela não tem uma forma constante. Então, eu creio que nesse momento, quando Jesus ele está abatido, ele está triste, é uma emoção de todo ser humano, ele vai buscar na fonte, né, que é Deus, nessa presença genuína do Pai, para que o seu espírito possa se alegrar. E mesmo diante das tristezas, ele continuou, ele prosseguiu. Exatamente. Então, pastor, eu vejo aqui que Jesus nos dá uma lição. Veja bem, o próprio Jesus, é bom que aconteceu com ele, no sentido que pode acontecer conosco, que não precisamos ficar chateados, né?
Então, quando ele recebe aquela notícia, eu imagino assim, ele ficou muito abalado, ele gostava muito do primo dele. Sim, E qual que é a nossa reação num caso como esse? Falar, pô, aquele Herodes é um criminoso, né? Quer dizer, sim. você quer saber quem é o culpado, você quer punir o culpado, Foi né? injusto. Foi justo, né? Ele era um homem bom, servia a Deus e tal. Quer dizer, se a gente entrar, por isso que eu falo, nós temos que manter esta alegria, embora é uma emoção, no nosso espírito. Porque senão, como diz o autor aqui do livro secular, né? A alegria se tornará líquido e escorrerá, né, das nossas vidas, né? Eu aprendi uma vez uma pregação, a diferença entre clamar e reclamar, né? Então Jesus poderia ter reclamado com os discípulos, né? Quer Sim, dizer, sim, reclamar é falar com quem não vai resolver, né? sim, A verdade é que Jesus ele fica numa situação de angústia que nós não temos. Jesus podia ter feito um milagre ali, sim. de longe já, porque se Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava lá, né, morto há 3 dias, ele podia ter ressuscitado João Batista também. Então, Se ele grudou a orelha lá do Malco, ele poderia grudar a cabeça grudava a de João cabeça de volta, Batista. exatamente, Não, né? Deus é Deus dos impossíveis, né? Isso. Eu imagino que Jesus pegou o barquinho ali, né, e foi falar com o Pai. Sim, Eu acho que é uma lição para nós. Quer dizer, se chegou uma notícia ruim para você, não fique revoltado, não vá reclamar com quem não resolve. Vá direto ao Pai. Foi o que sim. Jesus fez, né? É. Eu não sei o que aconteceu naquele barco quando Jesus vai, essa passagem está lá em Mateus capítulo 14, versículos 12 e 13, mas eu sei que Jesus voltou com a pilha recarregada, porque aí ele chega, né? A palavra diz que ele sentiu grande compaixão quando vê as pessoas, já está esperando ele, né? Sim, sim. E aí ele prega o dia todo, ele cura o dia todo, ele ensina o dia todo, e no final da tarde, antes das pessoas irem embora, ele ainda resolve um problema básico delas, que é a multiplicação dos pães, Sim, sim. né? Aí os discípulos vão entrar no barquinho, ele ainda vai orar, e vai ficar orando com o Pai até altas madrugadas, e só Sim. vai deixar o Pai lá para acudir os discípulos que estão lá, né? Então, porque assim, a Perdidos. fonte da alegria dele é o próprio Pai. É o próprio Pai. É estar fazendo a vontade do Pai, é buscar a vontade do Pai. E tem uma coisa interessante, professor, assim, sobre a alegria, que assim, até tem um outro livro, né, chamado O Nome da Rosa, que é de Humberto Eco. E nesse livro é um romance, né, mas é interessante que ele escreve a partir assim de a visão de um discípulo, de um monge, né, mais sábio, que ele vai para o monastério, lá para o mosteiro, porque está acontecendo algumas coisas ali, né, meio suspense, meio de terror e coisa e tal. Mas é interessante que ali tem os monges mais antigos, tal, eles não aceitam, e tudo começa porque há um texto, né, eles descobrem na biblioteca lá do mosteiro um texto aonde diz que Jesus se alegrava. Porque nos evangelhos nós vemos momentos que Jesus ele se entristeceu, ele chorou e tal, mas você não vê um momento que diz que Jesus estava rindo, contando piada ali com os discípulos, né? E nesse texto, aqueles monges mais velhos, eles queriam dizer, não, o evangelho é uma coisa séria, ou até carrancuda, você não pode rir, você não pode ser alegre, enfim, né? Então, todo o texto desse livro, o Nome da Rosa, é para dizer assim, Jesus, ele trouxe para nós a alegria, e nós podemos desfrutar a alegria. Então, como que Jesus, nesse momento, vendo a morte do seu primo, vendo talvez a dor das pessoas, enfim, tantas coisas, tantas misérias humanas ali, né? Se ele não buscasse na fonte que é Deus, realmente ele não teria essa plena alegria. Então, duas lições. Primeiro, aconteceu uma coisa ruim com você, procure a Deus. Se Jesus precisou Não procurar o Pai, reclama, quanto clama, mais né? nós, né? E quando ele volta, ele passa o dia todo ali num trabalho. Quer dizer, nós vimos em estudos anteriores que para depressão e outras patologias, o trabalho é uma forma de você. É o que Jesus faz aqui. Aí nós temos que Sim, aprender com ele. Vai, reclama, fale com o Pai, né, as suas sim, sim. aflições, e retorne ao seu trabalho. Principalmente ao trabalho de servir. Veja que Jesus que estava servindo na obra de evangelização, né? Então, não deixe que a tristeza, Sim. né, a perda da alegria, atrapalhe você no seu trabalho como servo de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, né? Não, e até, professor, hoje, né, se a gente vê alguns textos mais modernos aí, a gente vê assim que as pessoas, né, que trabalham falam assim, olha, você quer alegria, expressar alegria, sirva.
É vá isso. servir. É isso. Por isso nós temos hoje, né, tem várias ONGs, várias formas de ser voluntário, de trabalhar e tal, e de fazer a diferença para aquela outra pessoa. Então Jesus, ele buscava a fonte da alegria que era o Pai, a vontade do Pai, o reino de Deus, e ele expressava essa alegria no serviço. Então, isso era alimentado constantemente. Agora, hoje nós queremos ter alegria, mas também não queremos repartir alegria. Isso. Né? E alegria, vamos dizer assim, não é uma coisa que eu consiga guardar. Eu não posso estocar alegria. Eu tenho que viver a alegria. É isso. Pastor, veja bem, no caso ali desse fato que nós contamos agora, foi um fato circunstancial. Né? Sim. Mas aí também eu procurei outras situações. E uma outra que me chamou a atenção também é do apóstolo Paulo, né? Porque Paulo escreve a carta aos Filipenses, a chamada Sim. Carta da Alegria, mas nós não podemos nos esquecer, sempre que estivermos lendo essa carta, ele próprio vai falar disso lá, ele está preso com o Sim. processo, né? Ali em Lenda, quando escreve, ele está com alto risco de ser decapitado, mas isso vai acabar acontecendo, né? Então eu vejo assim, em Paulo, né, na carta aos Filipenses, já é um outro exemplo para nós cristãos, quer dizer, a alegria do cristão, ela deve existir independente das circunstâncias. Quando você Sim. lê a carta, você percebe assim, Paulo fala, olha, estou aqui, estou preso, né, estou ameaçado Uhum. de morte, mas ele diz, eu estou bem. Né? A gente percebe isso, ele está bem realmente, ele está animado. Né? Uhum. Ele vai dizer lá, olha, se foi feita a vontade de Deus, né? Não foi feita a vontade minha, eu sei que eu vou estar com Jesus. Então, em Paulo nós aprendemos, naquela carta, né, que a alegria do cristão é uma alegria que deve independer das circunstâncias. Então, vai acontecer coisas que vão te deixar chateado? Vão. Né? Mas muitas vezes, aqui a situação é uma situação realmente que vai levar para um desfecho ruim, mas Paulo está lá, está firme, está dando esperança para todos. E ele diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, eu acho que para mim é o ponto-chave dessa carta. Né? Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Aqui ele dá uma ordem, esse alegrai-vos é imperativo. Sim, imperativo. Né? E quando fala, mas peraí, né, Paulo, você falando isso, ele diz, alegrai-vos, ou seja, né, ele fala duas vezes, é uma ordem. Né? Ele falou alegrai-vos, outra vez vos digo. Isso. Quer dizer, para enfatizar mesmo. Por quê? Porque nós temos que internalizar no nosso espírito realmente a alegria do Senhor, que vai nos alimentar, mesmo nas notícias tristes da vida, nos momentos difíceis. E como você colocou, né, professor, muito bem, Paulo estava preso. Né? E se nós olharmos assim, a história do apóstolo Paulo, ele fala em naufrágios, em açoites, prisões, incompreensões, nós podemos citar, ele foi incompreendido. Perda de posição social, perda financeira. Enfim, tantas mazelas da vida, mas Paulo, ele aprendeu a ir à fonte. Né? E isso fez toda a diferença. E isso que ele quer passar para a igreja em Filipos. Irmãos, é possível. Né? Se você, como Agostinho fala, né? Que se você está buscando o Senhor, ele tem alegria para todos nós. É interessante, pastor, que ele fala alegrai-vos duas vezes, e entre os dois alegrai-vos, entre as duas ordens, no meio tem a palavra no Senhor. No Senhor. Acho que aí é a chave, né? Com certeza, professor, é isso aí. Porque nada, né? Paulo até, ele fala lá no texto de Coríntios, a nossa suficiência vem do Senhor. Até para nós podermos nos alegrar. Né? Porque, professor, né, se a gente... por exemplo, quer ser feliz? Desliga um pouco, né, das mídias sociais, aí, da internet, TV e tal, e se concentra, nem que seja 10 minutos na presença do Senhor, se alimente. Porque senão nós vamos nos alimentar. Está faltando vacina, daqui a pouco está faltando açúcar, o álcool subiu, gasolina subiu, arroz subiu, tudo subiu. Não tem quem aguente, a tristeza vem mesmo, né, professor? E o salário, Pastor, o nosso tempo é muito exíguo. Eu selecionei 3 situações aqui, Sim. então, né? Aquela primeira, a notícia ruim, né? Que Notícia tira a ruim. nossa alegria. A situação de Paulo preso, que é a circunstancial. Sim. Né? E aí eu peguei uma terceira também, que eu vejo aqui que é muito comum. Aí eu fui atrás de passagens bíblicas para me respaldar. Que é aquela situação assim, você ficou triste de repente e não tinha razão. Mas peraí, né? Uhum. O que
me baixou essa tristeza? Por que que a minha alegria foi embora, né? Sim. Eu deveria estar bem, está tudo bem. Aham. A parte financeira está bem, eu estou bem de saúde, a família está bem, né? E aí eu encontrei duas causas, né? Que a alegria se vai, né? Que você começa a falar por quê, né? Sim. Então a primeira delas, pastor, que eu vi aqui, é a questão da desobediência, né? Encontrei aqui passagem onde a perda da alegria é porque a pessoa ou o povo não foi Uhum. fiel a Deus, não foi Sim. obediente. Uma dessas passagens está então em Deuteronômios, capítulo 28, versículos de 45 a 47. Lá está escrito assim: E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos, que tem ordenado. E serão entre ti por sinal, por maravilha, como também a tua descendência para sempre. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade no coração, pela abundância de tudo. Vai Certo. ter tristeza aqui, porque é a mão pesada de Deus sobre aquele povo É. rebelde. Até assim, né, professor? Eu digo assim, não é. Porque lá no livro de Hebreus, fala um texto, fala assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Então, quando acontece isso, na verdade, é assim, eu acredito, né, no sentido assim, de que não é Deus pesando a mão, é eu que saí debaixo das mãos poderosas de Deus. Isso. Tá? E aí, então, a tristeza começa a dominar. No Salmo 106, há um relato, né, justamente dessas situações lá do deserto e coisas que aconteceram, e sempre me chama a atenção quando, no Salmo 106, o versículo 15, o povo estava assim: Senhor, queremos carne, queremos isso, queremos aquilo, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui e tal, né? E aí, então Deus permitiu, ou seja, Deus estava tratando com eles, mas Deus permitiu. Deus, até então diz o texto assim, concedeu-lhes o que eles queriam. De tanta insistência, eu falei: até você quer assim? Então tá bom, vou fazer. Só que aí vem a consequência. Mas fez definhar-lhes a alma. Então, muitas vezes, assim, Deus vai nos dar as coisas porque nós insistimos: Senhor, eu quero isso, quero aquilo e tal. Mas Deus fala assim: então você está trocando a minha alegria pelas coisas. Eu vou trocar a minha alegria pelo maná. Eu vou trocar a minha alegria pelas codornizes. Eu vou trocar a minha alegria por isso ou por aquilo, né? Não, Senhor, o Senhor é a minha maior alegria. Por isso que Paulo fala assim, em questão de alimentos, ele fala em jejum muitas vezes, mas ele manteve a alegria. Ou seja, dentro da vontade de Deus, nós vamos conseguir, professor, manter esse padrão da alegria. Senão, a tristeza nos consumirá, com certeza. E a desobediência nos leva a isso. Eu faço uma escolha errada, não reconheço, e depois eu ainda culpo Deus. Porque Deus fez isso comigo e tal. Não. Você desobedeceu, filho. Volta para o Senhor, peça perdão e recomeça. Né? Pastor, eu estive pensando aqui agora uma situação interessante. Veja bem, o nosso raciocínio aqui foi este. Se você desobedecer a Deus, você perde a alegria. Mas eu me Sim, lembrei aqui de um exemplo agora, de alguém que obedeceu fielmente e perdeu a alegria também. É lá no filho pródigo. sim, Porque lá nós temos dois filhos, né? E, na verdade, são dois filhos perdidos ali. O pródigo, que a palavra pródigo quer dizer gastador, aquele que saiu, pegou parte da herança e foi gastar. sim. Mas aquele filho que está em casa, que é o filho obediente, né? A gente percebe que ele também ele é uma pessoa infeliz. Tanto é que quando o irmão volta, ele fica revoltado. Quando o pai sacrifica o novilho, ele fica mais revoltado ainda, né? Sim, Então, quer dizer, aquele filho pródigo, ele pode representar muitas vezes aquele filho que está na igreja. Ele faz tudo certinho, ele é dizimista, ele não perde o culto, não perde a ceia, né? Mas está faltando uma coisa para ele, que é a comunhão com o Pai. sim, sim, Aquele filho que ficou em casa, ele também, no meu entendimento, ele é um filho que está perdido, ou seja, ele é obediente ao Pai, sim, mas ele tem uma motivação ruim. No fundo, a gente percebe que ele está esperando a herança do Pai. Ele acaba revelando isso quando o sim. irmão volta, né? O filho pródigo que sai, a gente já comentou isso, né, quando estudamos parábolas, o filho mais novo, na verdade, ele deseja até a morte do pai, porque só se repartia a herança quando o pai morria e Morria. tal, tal.
Já o filho mais velho fica esperando o pai morrer. É isso. Então, por que ele tem tristeza mesmo estando na casa do pai? Porque ele tem uma motivação errada. Ele é obediente. Eu entendo que ele obedece ao pai. Sim, mas a obediência com uma segunda intenção. Isso. A E motivação dele que. e Deus sempre olha para nós, quando a gente olha lá, professor, no livro de Apocalipse, que nós também já estudamos as cartas, fala, conheça as tuas obras, ou seja, Deus conhece a nossa intenção. Não é, eu estou dando dízimo, eu estou orando, eu oro, eu isso, aquilo e tal. Mas por que você está fazendo isso? Para ter mais de Deus, mais da presença de Deus, ou ter mais coisas de Deus? O que nos motiva? Como está lá em Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, é o que estava faltando para esse filho, né? Pastor, já encerrando, fazendo o balanço então, o que eu vejo aqui, o que nós aprendemos hoje, nesta manhã, né? Primeiro que a alegria é algo bom, é algo que vem de Deus. Deus é alegria, vamos dizer assim, Deus é alegria no seu estado puro, seu estado total, né? Deus é a realidade, uma realidade que inclui, dentre as suas características, a alegria. E Ele quer que nós tenhamos esta alegria, né? Com certeza. Ele quer compartilhar com nós essa alegria, porque se a palavra diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, quanto mais com aqueles que procuram servir. Né? Então, a alegria é algo que nós temos o direito. Se você quer aspirar a ter alegria, isso é algo válido. Não há nada de errado com isso. Mas temos que ter cuidado, então, porque nós vemos, então, primeiro, que o mundo cria situações que nos tiram a alegria. O próprio Jesus nos mostrou isso. Né? E se acontecer, vamos ao encontro do nosso Deus, então, conversar com Ele. Se as circunstâncias nos tirarem a alegria, aprendemos com Paulo, então, né, que se você está em Cristo, se você é nova criatura em Cristo, você pode estar em circunstâncias extremamente desfavoráveis, mas haverá dentro de você uma alegria, né, que ninguém vai tirar. Circunstância. Uma alegria genuína. Né? Uma alegria genuína. Né? Aí eu quero só assim, ler o finalzinho ali, Abacuque, que é um texto que eu creio também chave, né? Porque... Você vai ler o finalzinho, mas no começo ele começa reclamando, que eu lembro que ele começa a falar, onde está Deus, né? Mas é aí que eu falo, muitas vezes nós começou bravo lá, Abacuque. Nós reclamamos, professor, porque nós temos uma visão errada de Deus. Nós idealizamos Deus, não é o Deus da palavra. E todos esses homens que escreveram aqui, lógico, foram inspirados pelo Espírito Santo, mas eles, em alguns momentos, eles expressam as suas emoções. E muitas vezes eles estão errados. E Abacuque estava errado e admitiu. E aí ele voltou para a alegria de Deus. Quando nós paramos de idealizar e vamos ao Deus da Bíblia, né, acontece isso. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, ou seja, independente de qualquer coisa, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu acrescentaria isso a este Jó, que quando tem uma experiência com Deus também, ele vai dizer assim, eu te conhecia de ouvir falar. De ouvir falar, né? Então, se o seu coração não está alegre, né? Há muitas razões para você não estar alegre nesta manhã de domingo, né? Mas procure verificar como que está a sua vida com Deus. Sim. Deus é a fonte da alegria. Nós oramos esta manhã, né, pastor, para que se você perdeu a alegria, que possa restituir, né, que Deus restitua e abundantemente a alegria no teu coração, para que em espírito e em verdade você continue servindo ao Senhor. Amém, amém.